Fala, Truckers! A gente tá aqui com mais um episódio do Conexão Quero Truck. Esse que é o seu podcast da plataforma Quero Truck, a plataforma concentradora do maior número e da maior qualidade de anúncios de implementos rodoviários e caminhões do Brasil. Quer encontrar seu caminhão? www.querotruck.com.br. Além disso, você encontra na plataforma também o acesso para todas as nossas redes sociais, inclusive essa que você está assistindo esse podcast aqui agora. E aproveita que você já está aqui assistindo, vai aqui, ó, se inscreve no nosso canal, segue a gente para poder estar por dentro das novidades e já ativa o sininho aqui em cima, porque a gente, como sempre dizem, né? Quem chega na frente bebe água limpa, e assim que a gente posta, quem está aqui cadastrado já recebe a informação. Toda sexta-feira, ao meio-dia, um episódio novo para você, com informação, com conteúdo interativo, conteúdo informativo, conteúdo divertido, tudo para você que tem diesel na veia, curtir aí pelas estradas, pelos escritórios da vida, onde você estiver, da melhor maneira possível aqui no universo Quero Trucker. E hoje, como não é diferente, toda sexta-feira é a mesma coisa, qualidade para você. A gente vai falar sobre um item que é muito importante. Fica ligadinho, você que trabalha com caminhão, você que é autônomo, você que tem uma pequena empresa, uma média empresa, até uma grande empresa, você que vive do transporte, se liga, porque o anúncio de hoje, o material de hoje vai te deixar sabendo, vai te deixar bem por dentro do cooperativismo. O que isso impacta, né? O que o sistema cooperativista impacta dentro do nosso mundo dos transportes, né? O Brasil, um país gigantesco como esse, transporta muita coisa. A gente vai entender com um especialista desse assunto hoje sobre cooperativismo. Para falar sobre isso, eu trouxe ele, que é administrador e especialista em cooperativismo, coordenador nacional do ramo transporte cooperativo, pela OCB, presidente da Confederação Nacional das Cooperativas de Transporte, a CNTCOP, e é diretor de uma das maiores cooperativas de transporte do Brasil hoje, que é a Coopmetro. O nome dele é Evaldo Matos. Seja muito bem-vindo, Evaldo. É um prazer receber você aqui com a gente no Conexão Quero Truck. Boa tarde, Melodivo. É um prazer, prazer todo meu, né? Quero desde já parabenizar a Quero Truck por essa bela iniciativa, porque é isso realmente que o transportador precisa, né? Informação de qualidade, empresas sérias que realmente tragam valor para o nosso ecossistema. Então, parabéns desde já. Muito obrigado. E muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, porque a gente sabe como é que as agendas são cheias, são complicadas, e assim, se deu com muito bom grado, foi muito rápido fechar isso com a gente aqui, eu gostei muito. Espero que o nosso público goste tanto quanto a gente gostou, goste das informações que nós vamos soltar aqui. Para você que está ouvindo, é importante, tá? Gostou, teve dúvida, tem algo a acrescentar, falando alguma coisa que você sabe mais um pouquinho disso, participa com a gente, faz aqui, deixa aqui nos comentários, né, da rede que você estiver assistindo. Tá vendo esse vídeo pelo YouTube? Deixa aqui no YouTube. Tá vendo no Instagram? Entra aí nos comentários, manda uma DM pra gente e vamos conversar, porque a gente tá aqui para interagir com você, e até mesmo depois, o episódio obviamente é gravado, deixa e a gente busca a informação e retorna para você, tá bom? A gente tá aqui para fazer a informação clara até o ponto de chegada, que é onde? Em você. Bom, Evaldo, a gente tem uma tradição aqui no podcast Conexão Quero Truck. Todo início de episódio a gente indica ou um filme ou um livro, porque o nosso público gosta de ler, gosta de estudar, gosta de saber um pouco mais sobre aquilo que está sendo discutido aqui, sobre o tema que vai ser conversado. E hoje a produção separou um livro para indicar. O livro se chama Cooperativas de Transporte de Cargas, a União que Transforma o Brasil. Ele foi escrito pelo João Francisco Rogolski. A sinopse do livro, né, diz que o seguinte: o livro é um guia essencial para entender como as cooperativas podem revolucionar o setor dos transportes, proporcionando redução de custo, gestão eficiente e benefícios sociais e ambientais. Me parece um excelente livro para quem quer entender um pouquinho mais de cooperativismo. A gente hoje, obviamente, fica com a ideia do livro e vamos procurar mais conhecimento, mas a gente hoje tem o privilégio de ter um especialista para explicar para a gente, antes mesmo da gente precisar ler sobre isso, né? Vamos falar com você agora, Evaldo, aproveitar a tua presença, e eu quero entender do início ao fim o contexto do cooperativismo. Só que para entender o cooperativismo
dentro de um cenário, a gente precisa entender primeiro o cenário. E que cenário é esse? Como é que está o Brasil? Como é que está o cenário brasileiro, o cenário do transporte dentro do contexto brasileiro hoje? Bom, o nosso país é um país que está em pleno crescimento, né? É um celeiro de mundo, né? Então, a nossa vocação é muito forte no agro, na produção de alimentos. A tecnologia está chegando aí, né, Melodio? Cada dia que passa, a gente percebe as maiores produtividades em todos os setores do agronegócio. E aqui eu estou falando do agro, especificamente do agro, destacando o agro, porque o nosso país tem essa vocação agrícola e com grande força mundial de exportação. Mas nós temos um grande gargalo, né? O país tem um volume de rodovias, na realidade ele não tem ferrovias, né? Um volume muito pequeno de ferrovias e muito pequeno também de hidrovias. Ainda menor de hidrovias. Ainda menor de hidrovias, e a gente acaba caindo nas rodovias, né? Porque é por ali que vai ser transportado os nossos produtos. Então, estima-se aí que mais de 70% da produção do país vai ser escoada por meio de rodovias. Então, obrigatoriamente vai passar nas costas de um caminhão, né? Vai passar por um caminhão. Então, a gente percebe que esse país é um país de oportunidades para o caminhoneiro, de oportunidades para o transporte, e precisamos sim criar inovação, precisamos de criar sinergias, né, com as empresas, a iniciativa privada, e o cooperativismo está aí como uma oportunidade. O cooperativismo ele entra como uma possibilidade, né, de oferecer soluções para quem é pequeno. Os números que temos na NTT hoje são de mais de 270 mil pequenas empresas registradas na NTT, com menos de 50 veículos. Então são pequenas empresas que muitas vezes estão na mão de atravessadores, né? E mais de 1.100.000 autônomos. Então esse é o cenário que a gente vê, um cenário de oportunidades, um cenário que é de um transporte hoje, vamos dizer assim, com um ano de frota, uma idade de frota alta, né? Quase 20 anos de média de idade de frota. Então nós precisamos trabalhar isso. Então isso, por um lado, é um desafio, por outro lado, é oportunidade. E o cooperativismo está aí como um instrumento, né, capaz de promover uma melhor produtividade, uma eliminação do atravessador, porque as cooperativas são entidades que visam fazer essa intermediação, não um atravessador, mas um intermediador, né? Então, eu penso que, de forma geral, é isso. Temos um país de oportunidade, temos instrumentos importantes para ser utilizado como cooperativismo. Legal. E quando a gente fala do volume, é um volume assustador frente à capacidade que o Brasil poderia ter de escoamento via malha ferroviária e outras malhas que a gente sabe que o Brasil tem uma estrutura que favoreceria isso, mas não tem, né? No final das contas, não tem. Você acredita que isso também se deva um pouco frente ao impacto da ausência de políticas públicas eficientes, no sentido de fornecer uma malha mais adequada mesmo, no sentido também de fornecer estrutura para a própria malha atual funcionar, como algumas legislações que nós temos que não funcionam muito bem, porque não existe a lei, mas não existe a forma de executar a lei de algumas formas. Como é que você vê isso também? Sem dúvida. A falta de políticas públicas que consigam apoiar esse setor, eu penso que é uma grande miopia, né? Porque se você tem um setor que ele não está para acabar no nosso país, se ele é um setor hoje que tem fragilidades e grandes fragilidades. Então, se nós olharmos para essa corrente, um elo fraco dessa corrente hoje é o transporte. Então, se o Estado não percebe isso, e aí a gente percebe de forma muito clara, quando você vai fazer um financiamento de um veículo, você não tem possibilidades de subsídios ou situações que venham do Estado que amenizem, né, e melhorem a condição desse transportador que presta um serviço de utilidade pública.
né? O transporte de carga é um serviço de utilidade pública, se for assim dito, né? Nós não estamos falando aqui de uma situação como o táxi, né, que também é um serviço de utilidade pública, mas o transporte de carga, sem ele, nós estamos numa condição fragilizada, né? Então, eu entendo o seguinte, tivemos a experiência em 2018, 17, 18, da parada, né, dos caminhões, que provou isso. Então, e esse mercado é assim, ele não tem tido sucessão. Então, é um mercado que cada dia que passa, ele está ficando mais fragilizado, as barreiras de entrada de novos veículos, taxas de juros altíssimas, né? A questão da própria condição desse autônomo de comprar esse veículo. Os bancos não aceitam um autônomo ir comprar o veículo se ele não tiver uma condição plena de pagamento. É claro, são entidades mercantis que visam o resultado, mas e aí, como é que fica a estruturação desse transporte? Como é que fica esse trabalho de reposição desses veículos? As pequenas empresas, que hoje são 200, quase 300 mil empresas aí também, com toda essa dificuldade de aprovação do seu crédito, né? Então, enfim, vemos um grave problema para o país, que é o transporte, um grande desafio. E a lei do motorista, por exemplo, Elodivo, nós temos uma lei de motorista que ela é impraticável no nosso país. É uma lei de motorista que obriga que tenhamos ponto de parada obrigatória, isso é um papel do Estado, e na realidade isso não acontece, né? Existe. Então, a cada 4 horas você tem que parar. Para onde? Para como, né? E muitas vezes, quando esse motorista vai parar, ainda tem que pagar o local de parada, né? Vai utilizar o banheiro, não tem condição de utilizar um banheiro, não tem... A infraestrutura do nosso país de acolhimento do transportador está muito falha. Então, os nossos governantes precisam de entender isso e saber que nada funciona sem o transporte. Transportar é preciso, né? Então, é necessário estar com vistas para esse segmento da economia que tanto necessita de observar com carinho. Legal. Acho que o cenário está muito claro. Um cenário imenso, potencial imenso, extremamente relevante para o país, como produção de riqueza realmente, escoamento da riqueza, né? E com pouquíssimo apoio e suporte do próprio Estado, no sentido de impulsionar esse mercado, esse segmento. Esse tem sido um cenário muito recorrente, inclusive, com alguns outros especialistas em outros temas, mas que envolvem também o transporte, que tem sentado aí nessa cadeira. A sensação, ela não é exclusividade do cooperativismo, não. Tem muitos outros segmentos também que têm essa mesma sensação. E aí fica para a gente já entrar um pouco no conceito do cooperativismo. Por que as cooperativas se tornam, então, dentro desse desenho que a gente tem, por que elas se tornam importantes para o nosso país? Então, vamos fazer um resgate histórico aqui, né? 1844 nasce a primeira cooperativa em Rochdale, na Inglaterra. E essa cooperativa nasce com o papel de organizar a produção de tecelões, né? De melhorar a condição de vida num momento precário que estava passando as pessoas naquele momento, né? Situação de precarização do trabalho. E aí nasce ali o movimento empresarial, porque as cooperativas são empresas, são entidades filantrópicas, são entidades sem fim lucrativo, mas não filantrópicas, né? Isso é importante ressaltar. Okay. E nasce ali a primeira cooperativa com seus valores, com seus princípios, e esses mesmos valores e princípios de 1844 continuam norteando o cooperativismo até hoje. Então, em 1844 nasce a primeira cooperativa e hoje no Brasil, por exemplo, a cada 3 pessoas, um participa de forma direta ou indireta de uma cooperativa. Então, o movimento se expandiu. Ele é um movimento importante e é uma alternativa às questões aí entre o capitalismo e o socialismo, porque você tem ali um ambiente empresarial que busca o econômico, mas também o social.
E no nosso negócio é o econômico rebocando o social. Porque muitas vezes os políticos demagogos, né, falam do social somente como é o mais importante. Para nós do cooperativismo, não. O econômico, se ele não rebocar o social, você não tem o social. Verdade. Então nós entendemos que é com o trabalho, com o resultado, é que nós vamos trazer o social e dar sustentabilidade ao social. Mas e quem é picado pela mosca do cooperativismo jamais sai desse negócio, né? Já sai. Você está um tempinho bom nisso. Estamos aí desde 18 anos, tenho 51. 18 então vai fazendo as contas aí. Desde os 18, não é a 18 não. Não, desde 18 anos. Uma vida no cooperativismo. E aqui no Brasil, nós temos um sistema cooperativo. Ele é verticalizado, é organizado de forma vertical, onde nós temos o sistema OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil. Em cada estado nós temos uma representação da OCB. Aqui em Minas nós temos a OCENG, da qual eu também participo lá do Conselho Diretor da OCENG, que é a Organização das Cooperativas de Minas. Um abraço aí, Dr. Ronaldo Sucato, nosso líder aqui em Minas. Mas o cooperativismo ele se segmenta em são 7 segmentos, né? Entre eles crédito, agropecuário, trabalho e o transporte, que faz parte desses 7 segmentos, da qual nós estamos aqui falando, né, das cooperativas de transporte, da importância delas para esse cenário, mas o segmento é assim. E nós temos um braço de capacitação do cooperativismo, que é o SESCOP. Como na indústria você tem o SENAI, no comércio você tem o SENAC, no cooperativismo nós temos o SESCOP, que o objetivo do SESCOP é capacitar essa força de trabalho cooperativa, né, para atuar no mercado de maneira responsável e sustentável. Entendi. Muito organizado, né? Muito organizado o processo. E a OCB é ela que rege todos os sistemas de cooperativismo. Esses 7 segmentos, todos passam por ela. É isso. A OCB é a nossa instituição maior, né? E ela é um órgão técnico e consultivo do governo, conforme a Lei 5764, que é a lei que rege o cooperativismo no nosso país. A Lei 5764 de 71. Então, esse órgão maior, né, ele é representação política, institucional e também sindical. Porque no cooperativismo, o sindicato patronal é representado também pelo sistema OCB, por meio das federações do trabalho. Né? Muito legal. Muito bem organizado, né? Quais são hoje os maiores desafios que as cooperativas enfrentam frente à questão Brasil mesmo, assim, dentro das outras legislações que existem no Brasil? As cooperativas enfrentam alguma resistência ainda hoje? Enfrentamos, principalmente o reconhecimento do ato cooperativo. A entidade filantrópica é uma entidade social, simplesmente, né? Uma igreja é uma entidade filantrópica, uma associação de bairro é uma entidade filantrópica, né? Então, essas entidades elas não têm o fim econômico. Então, no cooperativismo, nas cooperativas, elas são entidades sem fim lucrativo, porque o lucro está no sócio e não na pessoa jurídica. Não é o caixa da empresa ter lucro. A cooperativa se organiza todo ano, existe uma prestação de contas e aquilo que foi o resultado das operações são destinados aos cooperados. Ou recebem proporcional às suas operações e podem também integralizar o seu capital social na cooperativa. Então a cooperativa é uma entidade também social, mas o foco principal ali é o econômico, rebocando esse social. Ok, com a diferença de que no fim, na última conta ali, o resultado de lucro não é um caixa da cooperativa, e sim uma distribuição para os próprios cooperados e associados. É a diferença da entidade filantrópica, que é tudo gratuito ali dentro, né? Em tese não é Somos uma entidade de pessoas, né? Não de capital. Perfeito. Continuando na resposta sobre as resistências que a cooperativa enfrenta dentro do cenário brasileiro, por favor. O ato cooperativo. Esse é um dos temas importantes, inclusive com a reforma tributária agora, nós tivemos aí vitória nesse contexto, mas é importante sempre que essa questão seja falada, porque as cooperativas têm sua forma de ser, elas são entidades diferentes
das entidades mercantis e precisam ser tratados com sua diferença, não com paternalismo ou assistencialismo, nada disso, mas com a sua diferença. Então, por ser uma entidade sem fim lucrativo e ter aí o sócio como principal objetivo aí, né, essa entidade de pessoas que representa esse autônomo, no caso do transporte, as cooperativas de transporte, essa interpretação muitas vezes ela não é entendida e se cria interpretações de tributação entre a cooperativa e seus sócios. Então isso traz uma confusão no mundo jurídico aí e muitas vezes trazendo transtorno para as cooperativas, né? Então as cooperativas são entidades de autogestão. Então elas podem criar regulamentações internas desde que não fira a lei, né? Mas entre seus sócios, nos muros da cooperativa, ela pode criar regulamentações internas, a partir do estatuto social, dos seus regimentos internos, né? Criando ali estruturas de relacionamento entre a cooperativa e o cooperado, e entre o cooperado e a cooperativa. Mas é claro, quando a cooperativa vai oferecer um benefício para o seu cooperado, ela precisa de ir ao mercado buscar esse benefício. Claro. Então, muitas vezes, essa relação é confusa, né? Porque, na maioria das vezes, isso é confundido com um ato mercantil, o ato da cooperativa. Por exemplo, quando uma cooperativa vai até o mercado buscar frete para o transportador, esse ato, ele é um ato cooperativo, legítimo, porque a cooperativa de transporte nasceu para isso. Como é que como é que o sócio vai prestar serviço para a própria cooperativa? Ela não tem frete. Quem tem frete é o mercado. Então a cooperativa precisa ir ao mercado buscar esse frete para entregar para o cooperado. Então essa triangulação, muitas vezes ela é interpretada de maneira errônea por alguns agentes aí, né, de Estado, e isso às vezes prejudica uma ou outra cooperativa. Então a consolidação do ato cooperativo, deixando claro que a relação da cooperativa com o cooperado ou do cooperado com a cooperativa necessita, para prestar esse serviço, a busca do mercado, né? Então, esse assunto ele já está bem pacificado, assim, em alguns ambientes já pacificados, né? Mas com dúvidas em alguns lugares. Então, esse ponto, quando você diz dos nossos desafios, esse é um grande desafio do cooperativismo que estamos superando dia a dia, mas é bom que se fale, né? Que cooperativismo precisa ser tratado em sua natureza diferente, não com assistencialismo ou paternalismo. Sem dúvida, até porque existe um profissionalismo muito alto envolvido, né? Muito grande. Então, acho que isso tudo é muito importante. Como que as cooperativas hoje, elas podem... Na verdade, como que a cooperativa, no geral, ela favorece o associado? O associado, quando ele resolve, legal, tô gostando desse papo da cooperativa, mas o que eu ganho com isso, eu me cooperando? Como que funciona? Bom, a primeira coisa que você ganha é tendo a sua empresa para fazer a intermediação no mercado. Então, por exemplo, quando você entra em uma cooperativa de transporte, que nós estamos falando para transportadores, né? Então, quando você entra em uma cooperativa de transporte, você agora passa a ser um sócio. Você integraliza capital social naquela cooperativa e você passa a ser sócio desse negócio. E sendo sócio, agora quem representa você no mercado é a sua própria empresa, que é a sua cooperativa. Então a cooperativa é uma organização de pessoas de propriedade coletiva, né? É um grupo de pessoas que agora vai ao mercado por meio de uma representação, que muitas vezes é o dirigente da cooperativa ou uma estrutura contratada, que vai ao mercado, busca esse serviço e os sócios têm, a partir dali, o preço, é como se ele estivesse indo diretamente ao embarcador, né? Então o valor do frete é o valor que o embarcador está pagando, não é o valor que a cooperativa recebe e repassa para o seu sócio outro valor. Então, mesmo aquelas que repassam em algum momento tabelas diferentes do contrato, mas ao final do exercício, aquilo que é a diferença volta para o transportador que fez aquele frete. Então, seja ela no ato do repasse direto,
repassando o valor do contrato, ou seja, no final do ano, quando se faz a apuração do exercício, devolve-se para o cooperado aquela proporcionalidade de sobras que são proporcionais à produção dele. Então, de uma maneira ou de outra, o cooperado ou o transportador filiado a uma cooperativa, ele tem o frete direto do embarcador. E além disso, pelo que eu entendi, ele ganha o acesso mesmo a, de repente, propostas que ele não teria acesso de concorrer. Exemplo, o cara que tem, sei lá, 3, 4, 5 caminhõezinhos, ele não participaria de uma concorrência num grande embarcador, não vamos citar nomes, mas num grande embarcador, porque ele não teria essa expressividade, ele não teria o nível de organização necessária para poder se candidatar a uma prestação de serviço desse nível. Mas quando ele se associa, pelo que eu estou entendendo, ele passa a ter, porque você vai como um conglomerado, você vai como uma estrutura. Exatamente, é essa escala, é essa força, né? Você chega no embarcador, você não vai oferecer 1 caminhão, 2 caminhões, mesmo porque hoje a legislação, por exemplo, ela exige que a transportadora tenha ali toda a questão do seguro da carga, né? O seguro de terceiros, de responsabilidade civil, enfim. Tudo isso é necessário que se tenha uma estrutura para negociar. E quanto maior o volume, menor o custo. Então, estar no movimento de escala é uma questão inteligente, né? Trabalhar de maneira conjunta é uma questão inteligente. Como atuar no mercado de maneira estruturada e conjunta com menor custo é uma questão inteligente. Sim. Então, assim, o cooperativismo ele oferece isso. Além disso, a questão dos insumos, né? Comprar um pneu, né? Né, Melodia? Porque o coletivo ajuda nisso também. Comprar um pneu, vou para comprar um pneu, ou 6 pneus, ou 10, ou 15 pneus que eu for comprar é uma coisa. Agora, quando eu vou comprar 1000 pneus, eu vou direto na fábrica, né? Eu vou trazer um custo que é um custo menor e isso vai fazer diferença na minha planilha de custo. Eu não consegui aumentar o valor do frete de mercado, mas consegui reduzir a despesa. Então, o meu resultado ao final do exercício ele é menor. Então, combustível, comprando direto das refinarias, seguros, né? O próprio veículo, né? Isso tudo as cooperativas, elas negociam em coletivo pro associado, pro cooperado. Esse é o objetivo da cooperativa, né? Ser uma estrutura de apoio ao cooperado e utilizando da escala. Então, quanto mais se compra por meio da cooperativa, mais força a cooperativa tem. Então, se o transportador, o sócio da cooperativa, ele quer ter a sua cooperativa forte, ele faça seus negócios através da cooperativa. E no Brasil nós temos alguns tipos de transportadores, né? Você tem registrado na NTT o TAC, que é o transportador autônomo de carga, você tem o ETC, você tem o CTC. O ETC são as empresas de transporte de carga. E você tem o CTC, que são as cooperativas de transporte de carga. Então, quando um autônomo está ligado numa cooperativa, ele não precisa do registro dele como autônomo. Ele trabalha com o registro da cooperativa. Isso, por embarcador, é muito importante, porque ele não tem relacionamento com uma pessoa física, consolida ali uma série de questões trabalhistas que é importante para o mercado. Então, o mercado observa isso e fala, não, então, vou contratar uma cooperativa, ou vou contratar uma grande empresa, né? Então, muitas vezes o autônomo fica nesse movimento aí, ou as pequenas empresas, né? Eles não são talvez recebidos pelos grandes embarcadores, porque existe uma dificuldade mesmo de administrar muitos transportadores individuais. Sim. Então eles acabam perdendo essa força competitiva, não porque não sabem trabalhar, não porque não tem caminhões suficientes para isso, caminhões bons, mas é porque a questão da gestão do negócio fica mais comprometida. Então os embarcadores optam por esses modelos, e são modelos inclusivos. A cooperativa pode incluir, e numa cooperativa você pode entrar e sair quando quiser, com um simples ato de dizer não quero mais ficar ou quero participar, né? É uma ficha de matrícula simples, não precisa do registro na junta comercial para você ser sócio de uma cooperativa. Então o modelo é muito simplista para participar dele. E isso a nossa lei brasileira, e aí eu tenho que ressaltar que a Lei 5764, que é a lei do cooperativismo, ela é uma lei que é exemplo para o mundo.
Aqui e para o cooperativismo brasileiro, nós nos espelhamos ali, temos ali uma estrutura boa para trabalho. Que legal, é muito interessante isso. Agora tem o lado revés da coisa, né? Quando você junta todo mundo, você tem um poder de negociação, um poder de compra, um poder de aquisição, tem vários poderes, mas você também tem o desafio de gerir todos esses motoristas, porque são cada vez todos esses motoristas no sentido de que eles vão também trabalhar, São motoristas, mas são empreendedores, né? São empreendedores. E cada um deles tem uma mente, cada um deles tem uma forma de pensar. Como é que a cooperativa trabalha esse pensamento coletivo? Eu concordo com a entrada da cooperativa nesse cliente, eu não concordo. E aí são, sei lá, 10, 100, 20 mil, 50 mil, não sei quantos associados tem, mas e aí como é que faz? Bom, a questão das diferenças de opinião sempre existem, né? Mas em uma cooperativa, a maioria ela é respeitada. Então, a questão da não é? Você tem as assembleias. Então, você tem reuniões com sócios. A cooperativa é uma entidade que a democracia, o ato democrático lá, ele é a essência do negócio, né? É regido pela democracia. O cooperado, ele é o maior membro desse negócio. Ele é representado na Assembleia Geral. A Assembleia Geral é formada pelos cooperados, os sócios, os transportadores, que votam e que elegem seus representantes e podem também se eleger. Ele vota e pode ser votado. Então, em uma cooperativa, a questão dessa autogestão e esse poder democrático dentro da cooperativa, esse é o uma das grandes vantagens desse negócio, né? Então, você tem ali os sócios votando contas, votando quem vão ser os seus representantes, votando ali as suas regras, o estatuto social, o documento maior de uma cooperativa. Então, os regimentos internos, o conselho de administração, o conselho fiscal, né, que são órgãos eletivos dentro da cooperativa e que são órgãos importantes e que administram o negócio. E quanto à definição de qual a empresa pode ser atendida pela cooperativa ou não, isso é uma definição de mercado, né? O cooperado, quando ele entra em uma cooperativa de transporte, o que ele precisa ali são frete de qualidade, né? Um serviço digno, uma condição mais adequada para o trabalho dele, né? Então, tendo essas questões envolvidas, essa questão da sustentabilidade também é uma coisa que hoje tem pegado muito e que a gente tem feito um esforço muito grande para isso. Quando se existe isso, o transportador está atendido em sua demanda, né? E as suas demandas sociais, que ao passar do tempo, o cooperado também passa a ter essa assistência da cooperativa, né? Bateu o caminhão, precisa de um apoio ali, precisa de uma cesta básica, precisa de um apoio financeiro, precisa de financiar um caminhão, tem um relacionamento melhor com o banco e nós utilizamos muitos bancos cooperativos, né? Então é diferente quando o cooperado chega sozinho lá em um banco para fazer seu financiamento, ele chega com a cooperativa. Tem todo um contexto ali de ganha-ganha, né? Os bancos cooperativos que nos atendem muito hoje, eles ganham com isso, o cooperado ganha porque vai comprar com menores taxas do que nos bancos mercantis, e a cooperativa também ganha, porque é o papel dela sendo realizado no dia a dia de intermediação, né? Entendi. Já está extremamente claro o conceito cooperativista como a força do coletivo, em função de se eu bem entendi toda a sua explicação, é basicamente a potencialização da força do indivíduo frente à junção coletiva no mesmo objetivo, né? Então, você ganha em escala de acesso a oportunidades, você ganha em escala de compras de insumos, que hoje no negócio de transporte é extremamente vital, né? Nem sempre você consegue empurrar o preço para cima, o que você pode tentar fazer é empurrar o custo para baixo, e com isso dá uma dilatadinha na sua margem ali, mas obviamente isso feito de forma autônoma é sempre mais complicado do que de forma coletiva. Os desafios também estão sempre presentes, que o desafio, a democracia em si, ela é um desafio,
porque a gente pode ser o voto vencedor, mas também pode ser o voto vencido, e sendo o voto vencido, a democracia se torna um desafio. Você aceitar que a escolha coletiva não foi a mesma sua, mas você está no mesmo bonde, você tem que ir até o fim junto com todo mundo, porque a democracia impele isso também. Então são os desafios, né? Não existe um regime perfeito para todos, em todos os momentos, né? Mas entendo que pode sim ser uma boa oportunidade para todos os pequenos empreendedores, ou médio empreendedores, eu diria, que têm interesse de evoluir, mas que têm algumas dificuldades para evoluir sozinho, e dentre elas todas que você já citou muito bem citado aí, como organização comercial para formatação de boas propostas, organização financeira, contábil, enfim, porque a cooperativa oferece todos esses serviços também ao cooperado dela, proporcionando que ele tenha uma ótima gestão, né? Acho que para o mercado, para o cenário brasileiro hoje, que vem acompanhando, assim, não acompanha em muitas coisas, não acompanha na estrutura, não acompanha na política pública, não acompanha nada, mas acompanha em outras situações, como exigências de segurança, por exemplo, o mercado hoje exige, porque a legislação penaliza as empresas que estão envolvidas em questões inseguras. Então, os grandes embarcadores investem muito em cobrar isso dos prestadores de serviço. A cooperativa também fornece, com certeza, apoio nesse sentido, ou tem exigências nesse sentido também para os cooperados. O cara, quando entra, ele não vai trabalhar do jeito que ele trabalharia sozinho, ele vai ter que trabalhar dentro de um regime. Sim, porque é uma empresa. A sua empresa, mesmo sendo de sua propriedade, você pode chegar lá e fazer da sua forma, porque você tem outros sócios, né? Então, para isso, nós temos nossos regimentos internos que são aprovados pelo cooperado, por exemplo, o Estatuto Social, né? E a partir do Estatuto Social, a criação de regimentos internos e regimentos operacionais. E muitas vezes, para se trabalhar em determinados clientes, ainda tem ali um coordenador, que é uma pessoa contratada pela cooperativa, quer dizer, contratada pelos sócios por meio da cooperativa, né? E esse coordenador é a pessoa que organiza o pátio, que organiza a roteirização, que organiza ali o frete, que faz a vistoria dos veículos, né? Porque precisamos cumprir com o contrato com o cliente. Porque não adianta nada se nós não cumprirmos com os requisitos do cliente, não vamos permanecer no mercado. Então, é uma empresa, para o mercado ele nos enxerga como uma transportadora, mas internamente somos vários pequenos donos dessa transportadora e ela precisa ter regra. E quanto mais regras estruturadas e profissionais existem na cooperativa, mais competitiva ela é, né? As cooperativas investem hoje em sistemas de qualidade, ISO 9001, o próprio sistema OCB, ele tem um programa chamado PDGC, que é um programa de governança e gestão das cooperativas, que aquelas que aderem a esse processo, a esse programa de governo, elas precisam sim de andar dentro de padrões de qualidade de alto nível. E isso faz com que a cooperativa se torne muito mais atrativa para o mercado, né? Porque não é um grupo de pessoas trabalhando ali de forma desordeira, né? É uma organização de pessoas com foco na profissionalização e no acesso ao mercado com força competitiva, né? Muito, muito, muito legal. Muito bom, esse papo foi muito esclarecedor sobre o conceito. Você é uma pessoa extremamente aprofundada no assunto também, traz com uma clareza muito grande para todos nós, os nossos ouvintes também. A gente tem um quadro chamado Mito ou Verdade. Esse quadro a gente faz em todo o programa. São 3 cartinhas aqui, é um quadro bem, bem simples. Carta 1, carta 2, carta 3. Aqui atrás tem uma frase e você vai dizer, você como especialista do assunto, vai dizer se isso é mito ou se isso é verdade. 1, 2 ou 3? 2. Continue invicto, hein? O 2 tem sido a primeira escolha de todos os convidados. Sério? Todos. Você escolheu agora e todo mundo que a gente fez nessa 6ª temporada escolheu o 2 primeiro. Vamos ver o que o 2 está dizendo. Provocativo. Cooperativas não são confiáveis. Mito ou verdade? Mito. Mito. Totalmente mito. As cooperativas são confiáveis, estruturas sérias e que merecem todo o respeito. Agora, como qualquer outro tipo de empresa e de organização de pessoas, você pode ter algumas ali que não merecem nem ser chamadas de cooperativa, né? Como tem empresas que são picaretas, também podem ter cooperativas que não atuam corretamente, mas isso é a exceção e não está no nosso meio
registrado no nosso sistema OCB. Pelo contrário, as cooperativas que estão registradas no sistema OCB hoje, elas são cooperativas sérias e que atuam no mercado de maneira responsável. Inclusive, nós temos hoje o Papa, há pouco tempo, ele abençoou em uma ida do nosso presidente da OSENG ao Vaticano, ele abençoou um projeto das cooperativas, que é o Dia C, que é um dia do voluntariado. Que, na realidade, o Dia C é o movimento do despertar voluntário, né, que faz com que as pessoas não somente se preocupem com elas, mas o que eu posso fazer para o outro. E o cooperativismo tem arregaçado as mangas e feito um trabalho maravilhoso na área social. Não somente na área econômica, mas também na área social. Então, as cooperativas são sérias e confiáveis. Muito bom. 1 ou 3? 1. Agora já variou, tá? Porque tem gente que foi no 3, tem gente que foi no 1. Vamos aqui, mas o 2 continua unânime. Os sindicatos de categoria podem substituir as cooperativas. Mito ou verdade? Mito. Porque sindicatos e cooperativas são entidades com cunho diferente. Os sindicatos, eles fazem a representação patronal, né, a representação laboral, frente ao empregado ou ao trabalhador, mas as cooperativas, elas exercem, e os sindicatos não têm papel econômico. O papel deles é o papel de representação e o papel social, mas as cooperativas são entidades econômicas, né, de cunho econômico e social. Então, ali, elas são entidades para fazer negócio, diferente dos sindicatos, que não são entidades para isso, são só de representação. Nas cooperativas, o negócio, a ação de ir ao mercado, buscar possibilidades e desenvolver esse ato econômico é papel das cooperativas. Então, são entidades que são diferentes os seus papéis, não concorrem. Famoso cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. A gente tem aqui um outro quadro, Evaldo, que esse aqui vai te deixar livre, tá? Pode ficar tranquilo. Esse aqui é a nossa lâmpada dos desejos aqui, né? Ela parece uma lâmpada aqui da Arábia, mas ela é uma lâmpada bem brasileira, bem quero tranca. Tá vendo que o bico aqui até de injetor de óleos, né? Isso é uma lâmpada estilizada. E por que a gente tá entrando no nosso quadro Fórmula Mágica? Porque todo mundo espera aí uma fórmula mágica, né? Pra resolver o problema. Nossa fórmula mágica. Vamos ver o que é a nossa lâmpadazinha dando aquela esfregadinha aqui, o que ela traz pra gente, hein? Fala, Trucker! Essa é pra você, revendedor, seja revendedor multimarca ou revendedor frotista ou revendedor específico monomarca, tá bom? Se você quiser fazer uso de uma ferramenta super especial que te destaca frente ao mercado, entre na plataforma Quero Truck e conheça o recurso de loja virtual do revendedor. Lá, quando você se cadastra como um revendedor, você tem acesso a uma loja virtual com placa, resumo de quantidade de anúncios e toda uma pré-filtragem que seleciona exclusivamente os teus anúncios na plataforma, mostrando assim para os vendedores você de forma destacada. Além, é claro, de você ganhar um banner na página principal da plataforma, destacando e gerando um link para sua loja automaticamente. É isso aí. Aqui na plataforma Quero Truck, você não precisa nem ter seu próprio site. Se quiser, usa o nosso. A gente está aqui para te ajudar a vender mais. Ah, e não esquece, tá? Para vender não tem fórmula mágica, tem que anunciar. A gente pode falar da sua marca nesse espaço. Entre em contato pela plataforma e seja um parceiro. E tá aí a dica, né, gente? Mas não se engane não com a brincadeira, fórmula mágica, tá? Para ganhar bons negócios, para fazer bons negócios, para ganhar, para ter resultado, você precisa de boa estratégia, de boas escolhas, de bons serviços, de bons prestadores de serviço, de trabalhar com boas marcas e bons parceiros. E é por isso que a Quero Truck tá aqui, para te ajudar sempre a chegar aos melhores nomes, às melhores ofertas do mercado. Sua marca pode estar aqui também com a gente no Fórmula Mágica, tá bom? E como a gente tem muita preocupação em sempre estar ajudando o nosso público, não vai ser diferente hoje. Ela, professora Paula Mota, especialista dessa temporada, tá também respondendo as perguntas dos nossos internautas, dos nossos visitantes, que deixam as suas perguntas ou enviam pra gente via e-mail ou via
todos os meios de comunicação das redes sociais, tirando suas dúvidas nessa temporada sobre saúde, sobre ergonomia, sobre cuidados com a pele. Para a galera que está no trecho aí, é vital, é muito importante. Hoje a pergunta vem da Rafaela, lá de Guarulhos. Ela perguntou o seguinte, ela disse o seguinte: estou sempre na estrada. Quais os cuidados diários eu devo ter com a minha pele? A Rafaela não coloca aqui, mas eu acho que ela é motorista também. A nossa audiência feminina aí vem crescendo bastante. Professora Paula Mota, o que a Rafaela faz para cuidar da pele dela? Diz aí. Quando a gente fala em cuidado com a pele, vou falar novamente, é importante a gente fazer uma avaliação para que esse cuidado seja personalizado. Mas a gente deve começar pensando que produtos para a pele do rosto são diferentes de produtos para a pele do corpo. E isso interfere em diversos aspectos. Então, você já pode começar, por exemplo, não passando aquele sabonete corporal no rosto e utilizando um sabonete próprio para ele. E claro, não esquecer da proteção solar, porque a gente está falando de você, trucker, que está sempre na estrada e acaba pegando sol. Tá aí a Paula Mota, dando aí a dica da especialista nessa temporada maravilhosa com a gente. Muito obrigado, Paula. Evaldo, e aqui é assim, eu falei pra você que a gente ia piscar e já acabou, olha ali o tempo. Já foi nosso tempo. Eu agradeço muito pelo seu conhecimento e eu queria aproveitar para pedir o seguinte: você falou totalmente sobre o cooperativismo, mas quem quiser saber um pouco mais, não está totalmente claro, a gente não tem tempo para mais detalhes agora, talvez um outro episódio, mas quem quiser saber um pouquinho mais, como é que entra em contato com o Evaldo aí para conhecer um pouquinho mais sobre isso? Então, nós temos lá a Copimetro, né? Copimetro.com.br, né? www.copimetro.com.br. Você pode entrar em contato conosco nas nossas redes sociais e falar conosco, né? E fique à vontade, se eu puder contribuir com alguma coisa, né? Estamos às ordens aí dos amigos caminhoneiros, das empresas, e venha se filiar a esse modelo tão importante e que traz realmente competitividade e ganho para o transportador brasileiro. Muito legal, a gente gosta sempre de trazer soluções para o nosso público e essa é uma delas. Seja em qualquer lugar do Brasil, procure saber mais sobre o modelo cooperativista, porque ele é muito importante, ele realmente pode ajudar você a alavancar o teu pequeno e médio negócio aí. Evaldo, muito obrigado. Aqui ninguém sai como chega. Uma lembrança para você, a nossa caneca que você tomou a aguinha aí, ela é sua, para você lembrar da gente aí nos seus momentos de cafezinho, de chá, tá bom? Muito obrigado. Fique à vontade, foi um prazer receber. A casa é sempre sua quando precisar da gente. Muito obrigado e parabéns mais uma vez pela iniciativa e obrigado pelo convite, foi uma honra. Muito obrigado. E você aí, curtiu esse episódio? Bom, se curtiu o episódio, fica à vontade para compartilhar, para marcar a gente para assistir de novo depois, para ver uma outra parte que talvez você não repetir, ver de novo para poder gravar bem aquela informação. Enfim, a gente faz esse conteúdo para você toda sexta-feira com muito carinho, porque você tem diesel na veia. Se tem diesel na veia, é conexão Quero Truck. A gente fica por aqui, você segue por aí, seja na boleia do seu caminhão, no escritório, na sua casa, onde você estiver. E a gente se vê toda semana com um novo episódio. Um abraço, vai com Deus. Tchau, tchau.